E a neve chegou em Košice, finalmente. Tô aqui desde o dia 17 e ainda não tinha nevado. Normalmente neva muito aqui no inverno e esse ano não tá, não sei porquê. Lá na Áustria tá nevando mais do que aqui. Mas hoje, ao invés de mostrar o bairro chiquezinho lá, vou mostrar pra vocês os prédios antigos, os prédios soviéticos aqui da Eslováquia. Aula de história rapidinha. A Tchecoslováquia na Segunda Guerra Mundial, logo no começo, o bigodudo, endemoniado, o capeta, o mochila de criança, o tinhoso em forma de guri, chegou pra Eslováquia e falou, viu, ou vocês viram nazistas ou a gente vai invadir o país de vocês e vai matar todo mundo. Aí eles falaram, ah, tá bom, somos nazistas então. E eles ficaram sob o regime nazista quase até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho, os russos começaram a retomar o controle da Europa. E aí lá em 44, os eslovacos resolveram se rebelar contra o regime nazista também e se juntou ao Exército Vermelho para retomar o país. Depois disso, a Tchecoslováquia ficou sob controle comunista durante muitos anos, fazendo parte da Cortina de Ferro, sendo o último país do domínio soviético. E nesse período a influência comunista era muito grande, tanto na cultura, na educação e na arquitetura dos prédios, né? Então aqui na Eslováquia dá pra ver bem o antigo e o novo. Tem muito prédio aqui, ainda da época comunista, que agora eles estão tentando renovar, pintar de colorido para não ficar tão cinza como era antes, né? Então, tá vendo esse prédio aqui? Ele era totalmente liso, provavelmente era cinza como os outros. Então o que eles estão fazendo agora, eles estão pintando partes do prédio para dar essa impressão de mais detalhes na fachada dele. Então eu acho que fica super legal, uma boa forma de dar mais vida aos prédios, né? Ó, esse prédio aqui eles estão terminando de pintar agora, então tá novinho, as cores estão bem vivas ainda, dá pra ver legal como fica o final. Aí, ó. O problema de usar essa máscara é que fica embaçando o óculos, não dá pra ver nada. Dá uma olhada. Bacana. Não consigo ver nada, não dá pra usar assim, velho. Completamente cego. Esse aqui é outro exemplo. Prédio sem cor, não toma muito cuidado dele. Então tem vários prédios que são assim aqui na Eslováquia ainda, mas esse é um prédio bem típico da época soviética, que era feito só para ter o máximo de moradia possível para ninguém ficar na rua, né? Mas não tinha nada de luxo. Então um apartamento desse, mais antigo, que ainda precisa ser renovado, custa na média 150 mil euros, que é um dinheiro bem considerável, ainda mais porque o salário aqui na Eslováquia é bem baixo comparado aos outros países, né? Esse aqui atrás dá pra ver bem a diferença do antigo pro novo. Esse aqui é o prédio do Correio, aqui, um dos prédios do Correio aqui da cidade. Dá pra ver bem como é. Não é tão diferente dos do Brasil, na verdade. Yeah. Esse aqui é o prédio dos avós da Fanny. Obviamente que eu não vou mostrar lá dentro, mas ó, vou mostrar pra vocês o elevador. Antigo. And super small, pequeno. Apertadinho só pra 3 pessoas. E é daqueles que sobe assim, ó. Daqueles que tem que tomar cuidado pra não perder a mão ou entrar no andar errado. Óbvio que eu não vou mostrar lá dentro pra vocês, porque são os avós dela, né? Mas os prédios normalmente são assim por dentro. Dá tchauzinho, Fanny. Tchau. Então a Eslováquia ainda está em lockdown, então o único motivo pelo qual a gente pode visitar os avós da Fanny é que a gente está em casa mesmo desde o ano novo
A gente fez o teste do corona e a gente está em casa desde então. Então não tem problema visitar eles. Então, como vocês viram, ainda tem bastante influência comunista aqui por causa dos prédios. Mas hoje em dia eles repudiam bastante. É um país um país totalmente democrático que repudia os regimes totalitários. Eu senti bastante isso também quando eu viajei para Moscou. Então lá, lógico que é bem mais presente, né? Tem bastante prédio, tem muito mais prédio da época comunista e está mudando bastante. Então é interessante ver a influência que eles tiveram em todos esses países aqui, os ex-países da Cortina de Ferro. Então hoje, apesar da Eslováquia ainda ter bastante problema, principalmente econômico, né? Os salários são bem baixos aqui. Ainda é um país que tem o IDH extremamente alto, então não é porque ainda tem pessoas que ganham pouco e tal. Inclusive tem favela aqui na Eslováquia também. Isso não quer dizer que o país não possa ser desenvolvido mesmo ainda tendo alguns problemas até que grandes, né? É um país principalmente muito seguro, então dá pra viver tranquilo aqui sem ter medo de nada. Uma das coisas que a gente ainda sofre bastante no Brasil, né? Ficando por aqui pelo vídeo de hoje, obrigado por terem assistido. Se curtirem, deixa o comentário aí embaixo, dá um joinha, se inscreve no canal e fique ligado pro próximo. Valeu? Tchau!